Vamos falar de Vasco. Segundo o colega André Osman da ESPN, Fernando Diniz disse aos seus pares que sai do Vasco e deve cumprir. Cumpriu o quê, Pedro Borges? Desculpe, Pigal. Cumpriu o quê? Vamos mencionar isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar triste e boa parte também aliviado, já que o Fernando Diniz, que tinha mais derrota do que vitória, menos de 50% de aproveitamento, tinha 40%, se não me engano. O Rafael Paiva, muito menos caiu antes, mas ontem foi comunicado a demissão do Fernando Diniz. Bom, segundo o André Rama, é aquele mesmo que ele tem um canal também aqui no YouTube sobre esporte geral, mas parece que ele é mais chegado ao São Paulo, mas é da imprensa paulista. Mas fala de clubes gerais. Quando ele estava prestando serviço à Prime Video, se não me engano, ainda ele é repórter da Prime Video também. Em um jogo do Vasco, não lembro contra quem, que ele falou, o Vasco estava na 8ª colocação do Brasileiro, e ele falando que o Vasco estava lutando contra o rebaixamento. Depois ele se desculpou, falando que na ida para o estádio ele reconheceu que ele, como 90% da imprensa paulista, também a agência do Rio, não é muito ligado aos clubes de São Paulo, mas como ele ia cobrir um jogo de um clube carioca, ele tinha que, no mínimo, pesquisar como estava a realidade no Vasco na época. Ele falou que não deu tempo, e como o Vasco era de praxe brigar contra o rebaixamento, veio na cabeça dele. Bom, depois ele se desculpou e tal, mas é um jornalista que tem muitos furos, principalmente dos clubes de São Paulo. Se não me engano, foi ele também na última vitória do Vasco sobre o Flamengo, 1-0 gol do Comita. Ainda o Vasco não tinha como contratar o PH, e ele falou que o Comita poderia ter ganho a titularidade depois daquele gol. Sendo que o Comita já era titular, mas é um cara que tem muitos furos, e pelo que ele apurou, o Fernando Diniz disse aos seus pares que sai do Vasco que deve cumprir. Vamos só ater a essa fala do Fernando Diniz. Não vamos questionar a veracidade do jornalista, que tem, como eu falei, bons furos, mas é só a fala do Fernando Diniz. Cumpriu o quê? Nos últimos jogos, eu questionei a ele sobre a ineficiência do ataque. Ele ficou falando de jogos que meses atrás. Não, o ataque não é ineficiente, deu 6-0 no Santos. E o 6-0 no Santos já tem, se não me engano, 6 meses. Os 5-1 contra o Internacional tem uns 4 meses. É isso. Do time atual ele não acabava tendo números que chamassem para ele. Cumpriu o quê? O Vasco chegou na final da Copa do Brasil, beleza. 3 vias de pênalti. Eu acho que quem tem mais honra, posso dizer, moral, dizer dever cumprido, é o Jorginho, porque foi ele que levou o Vasco à final da Copa do Brasil, com os pênaltis que ele pegou em 3 fases.
né? Inclusive na semifinal contra o Fluminense, que ele pegou 2 pênaltis. Então, não brigou contra o rebaixamento, não brigou contra o rebaixamento de forma culposa, né? Porque o Vasco na reta final já estava com resultados pífios, aquelas 4 vitórias seguidas, que chegou a paquerar a zona da Libertadores, é que fez valer, mas a reta final foi pífia. Perdendo, a penúltima rodada perdeu o Mirassol em casa, que acabou classificando o Mirassol para a fase de grupos da Libertadores. E só não teve que fazer as contas na reta final por resultados alheios. Ou seja, o Vasco se salvou mais pela incompetência alheia do que se próprio. Cumpriu o quê? Afinal, contra o... A gente fez um bom jogo lá no Arena Corinthians, Itaquerão. Mas em casa fez um jogo horrível. O jogo estava aberto, o primeiro jogo foi 0-0, bastava vencer para levar o título. E aquele jogo o Vasco jogou com medo do Corinthians. Jogou mais pensando em não levar gols do que fazia. Cumpriu o quê? Fica a pergunta. A campanha pífia, até agora no Brasileiro, virgem em vitórias. Ter se classificado para as semifinais contra o poderoso Volta Redonda, via disputa de pênalti. E ontem, com um jogador a mais, sequer ameaçou o gol do Fábio. Cumpriu o quê? Fica aí a pergunta. Ter menos vitória do que empate e derrota, 40% de aproveitamento, cumpriu o quê? Só fica a pergunta. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aliás, que vocês estão especulando vários nomes agora, né? Então, uma onda de chutes de colegas de quem será o novo treinador do Vasco. Renato Gaúcho, Marcelo Gallardo, até o Vasco. Está sendo, o português Vasco está sendo especulado também. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Só espero que o novo treinador não seja apenas selecionado por ser parte do ciclo social dado para Batman Robin, não importa quem é Batman Robin, Pedrinho Felipe. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.